Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu vim gravar esse vídeo meio que no improviso, ele não tava no meu planejamento mensal do mês de maio, mas eu acho importante vir gravar e, assim, desculpa a minha cara de cansado, eu tô gravando isso sábado de manhã, tá? Então eu tô meio cansadinha, assim, não são... É cedo ainda, então eu tô meio lenta, digamos assim. Mas eu preciso vir dar alguns pitacos a respeito da questão da Regina Duarte e da sua entrevista que ela deu, que deu o que falar. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é em relação, assim, algumas coisas me incomodam quando a gente fala sobre política e quando a gente conversa sobre isso, assim, enfim. É interessante perceber o que as pessoas falam em relação a figuras como ela e outras figuras de governos autoritários, de governos que fletam com um certo fascismo, um certo autoritarismo, enfim. Mesmo que em contextos de democracia liberal. Só que assim, gente, muita gente chama a Regina Duarte de louca, enfim, né? Isso incomoda demais. Eu não sou psicólogo, então eu não saberia fazer uma análise, digamos assim. Mas é importante a gente colocar em pauta que existem afetações. Quando a gente fala de política, a gente fala de afetação. Tá? O modo como eu entendo política, a partir do filósofo que me formou, é essa intrínseca relação entre política e estética. Tá? E pensando assim, a política ela exige uma certa afetação do mundo. E existe uma afetação política que é fascista, entendeu? O fascismo ele é um modo de ser estar no mundo, de, de narrativa de mundo, entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, a gente parar de ficar psicologizando tudo que a gente vê pela frente e e falar de política, assim, de uma forma mais nua e crua, assim, entendeu? Existe uma afetação que é política e existe uma afetação que é fascista, perdão, enfim, sabe? Não tem muito o que discutir, assim, o fascismo, ele é uma afetação política do nosso tempo, ele é uma afetação política do contemporâneo. O nazismo, o fascismo, assim como em outras épocas existiram outros tipos de afetação política, dadas as outras condições que as pessoas existiam, né? Eu acho que a gente chegou num momento crucial da história do Brasil. Eu digo isso porque o Brasil revelou sua verdadeira face. Momentos de crise fazem isso. Momentos de crise social fazem isso. O Brasil mostrou sua verdadeira face. Mostrou como consegue ser facilmente como a manipulação de afetividades, como medo, por exemplo, sim, levam pessoas a tomarem determinadas atitudes e isso acaba se tornando atos políticos coletivos, etc. Eu acho que assim, o Brasil elabora os seus traumas do passado e do presente, ou a gente não vai evoluir nunca. A gente vai patinar para sempre e os mesmos problemas vão se repetir para sempre e os mesmos fantasmas vão se repetir para sempre. A gente vai ser incapaz de evoluir. Entende o que eu quero dizer? E quando eu digo evoluir, não é no sentido de progresso social, é no sentido de que uma outra sociedade pode surgir a partir disso. Outras formas de sociabilidade, outras formas de afetação política brasileiras. Enquanto isso não acontecer, eu até brinquei nos stories recentes que eu tô parecendo aquele, pra quem assistiu o filme O Poço, eu tô parecendo aquele velhinho do Poço que fica falando óbvio. Pra quem minimamente entende da realidade que a gente vive, olhar o que tá acontecendo não surpreende tanto assim. Surpreende, né? Porque sempre existe uma carga de espanto com o que as pessoas podem fazer, mas... Enfim. Bom, dito isto, só pra concluir, eu tenho uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também, que eu acho que é uma... As pessoas se espantam, né, quando a gente vê artista fascista, né? A Regina Duarte é uma atriz. Ela trabalhava com linguagem, né, com interpretação, no caso, né?
linguagem cênica. Gente, existem artistas que são fascistas. Ser artista não é sinônimo de ser de esquerda, ou de ser progressista, ou de ser democrata. Não é toda obra de arte que é crítica, não é toda obra de arte que é resistência, não é toda obra de arte que é revolucionária. Não é. E não é todo artista que é progressista, que é revolucionário, que é militante. Não é todo artista que é, gente. Existem artistas conservadores. Existe arte conservadora, né? Quando eu digo conservadora, aqui não tô dizendo tanto no sentido histórico do termo que se dá nos estudos políticos, mas no sentido de conservar mesmo coisas, conservar coisas sociais, né? A gente pode pensar numa comédia que simplesmente repete preconceitos, por exemplo, tá conservando certas formas de sociabilidade e faz do riso essa confirmação, digamos assim. A gente pode pegar a música clássica, que é extremamente conservadora também. A música clássica é bem conservadora em alguns sentidos. O modo como eles se organizam, as pessoas que eles admiram, os cânones que eles estudam. Né? Então, assim, a arte também é conservadora, existem artistas conservadores, existem artistas... Gente, artista é gente, né? Eu acho que... E aí eu vou falar também um pouco da minha experiência pessoal, assim, eu que trabalho na área, eu acho que a gente romantiza demais algumas profissões. E as pessoas que trabalham nela e os artistas são, né? Existe uma mistificação em volta dos artistas muito grande. E assim, e isso é conveniente pro tipo de sociedade que a gente tem, por exemplo, a questão das estrelas e celebridades, e também outros artistas que se mistificaram, sabe? Se mitificaram, mas eu acho que, no geral, o artista ele tem uma áurea social, assim, que as pessoas romantizam demais os artistas, gente. E o artista é simplesmente uma pessoa que trabalha com linguagem, é basicamente isso. E nesse meio vai ter gente progressista, como vai ter gente conservadora, vai ter gente fascista, como vai ter gente absurdamente anarquista e... E é isso, porque é gente, artista é gente, sabe? A gente tem que humanizar as pessoas, sabe? Quando eu digo humanizar é no sentido de que dar a essas pessoas nome, dar a essas pessoas história, dar a essas pessoas existência. Simples assim. Tem uma filósofa que ela chama Hannah Arendt. E teve uma entrevista que eu assisti com ela recentemente, por conta de umas pesquisas que eu tava fazendo, umas coisas que eu tava lendo. E ela fala, quando ela vai falar sobre Hitler, ela fala uma coisa muito interessante, que é sobre que a sociedade alemã chegou num estado com a questão do Holocausto e do genocídio e do autoritarismo, chegou num estado em que era impossível se reconciliar com eles mesmos. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é um pouco disso. Assim, a gente chegou num momento que é impossível nós nos reconciliarmos com nós mesmos. Entendeu? A gente virou piada internacional. A gente chegou num nível que a gente virou piada internacional, gente. Assim, tá feia a coisa. Como é que a gente vai se reconciliar com nós mesmos depois desse momento vergonhoso que a gente tá passando? Não só vergonhoso, mas muitas outras coisas mais, mas... Cara... E quando ela fala... Isso me veio na cabeça, né? Depois, em vários momentos já. Né? Essa entrevista, uma entrevista antiga que eu vi no YouTube, com tradução... tinha Hannah Arendt alemã, então... Bom, gente, eu entendo muito pouca coisa de alemão. Então eu vi com tradução em inglês. Tem muitas entrevistas dela no YouTube, assim, quem se interessar, quiser procurar. Ela é uma autora interessante em alguns aspectos, assim. Trabalha alguns assuntos importantes.
Mas é isso. Eu acho que vai ser muito difícil a gente se reconciliar com nós mesmos. Estamos extremamente ressentidos. Ressentimento é um tipo de afetação muito difícil de lidar. Muito difícil. Eu acho que é isso, gente. Já deu 10 minutos de vídeo. E acho que pra finalizar, o que eu tenho pra recomendar pra vocês, eu tenho pra recomendar 3 leituras e uma produção audiovisual pra vocês assistirem. As duas leituras que eu recomendo, a primeira leitura que eu recomendo pra vocês é um artigo do El País, que vira e mexe, vive pipocando no meu Facebook, que se chama O que fazer com a arte de homens monstruosos, que vai trabalhar um pouquinho essa questão de artistas que são criminosos e que são pessoas, enfim, complicado. Mas é um artigo interessante, é um artigo de jornal, dá pra ler rapidinho. É um artigo interessante também pra compartilhar, comentar com amigos, enfim. Outra leitura que eu recomendo pra vocês é Eichmann em Jerusalém, dessa autora que se chama Hannah Arendt. É um livro que ele é documental, que ele é filosófico, ele é um livro jornalístico também, de certa forma, histórico. Esse é um livro que vai trabalhar um conceito muito interessante que se chama Banalidade do Mal, através da figura do Eichmann, que foi um nazista, que foi preso nos anos 60, foi julgado em Israel por seus crimes. E aí a Hannah Arendt, ela sai dos Estados Unidos e vai para Israel para cobrir todo o processo. É um livro interessante também, um pouco mais meio cascudinho, assim, porque tem muita informação, mas é um livro interessante, sim, para se pensar o que está acontecendo. A última leitura que eu tenho para recomendar para vocês é o livro O Rinoceronte, do Eugênio Ionesco. Isso daqui é uma literatura dramática, tá? Ó, esse daqui é da Saraiva, coleção de bolso. O Rinoceronte é um texto do século XX, desse autor francês, e ele vai usar uma metáfora do rinoceronte para falar sobre esse embrutecimento das pessoas em determinados contextos sociais. Eu acho importante se ler sobre ler este livro. É um pouco mais rápido do que ler um romance, porque, né, literatura dramática são só falas. E é bom também para vocês conhecerem um pouco de literatura dramática. E para ver, eu recomendo para vocês o documentário Arquitetura da Destruição, que vai trabalhar um pouco da relação sobre estética e política. Também é um documentário interessante para vocês assistirem. E é isso. Bom final de semana para vocês. E daqui a pouco eu solto esse vídeo. E é isso aí. Vamos seguindo em frente. Tchau, tchau. Beijo, bye.